Veja, meu irmão, veja, meu amigo, alguém me disse dessa maneira: Cláudio, eu não estou nem um pouco interessado nessa questão de fim do mundo, de estudo de escatologia bíblica. Mas na verdade, deveria sim se preocupar, deveria sim se interessar, e interessar-se muito nos atuais acontecimentos mundiais, porque este mundo não pode, meu irmão, de maneira alguma escapar da execução do julgamento de Deus. Mas você pode escapar, pode fazer isso por não fazer parte do mundo condenado à destruição. Segundo a epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 7 a partir: mas o céu e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reserva como um tesouro que se guarda para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham se arrepender. Veja, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual o céu passará com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfará, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas as coisas, convém que os homens venham ser santos em trato e piedade. Bem verdade, que isso não significa que você precisa viver uma vida de convento, uma vida monástica, uma vida austera. Significa que ao passo que usufrui uma vida saudável e significativa, você se separa da corrupção política, desse comercialismo ganancioso que nós vemos por aí, da religião idólatra que não agrada a Deus. Você precisa buscar, seguir as elevadas normas de condutas de Deus e procurar fazer a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Veja o que escreve Sofonias no capítulo 2, no versículo de número 1 e 2: congrega-te sim, congrega-te, ó nação que não tem desejo, antes que saia o decreto e o dia passe como uma pragana, antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre vós a ira do dia do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos, quer por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Veja que Jesus, lá na sua última oração, ele escreve, João, no capítulo de número 17, no versículo de número 15: não vos peço que tire eles do mundo, mas que os seus livre do mal. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo, mas santifica eles na verdade, a sua palavra é a verdade. Querido, você precisa observar a palavra de Deus. Jesus, ele está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Veja o que escreveu o profeta Abacuque no capítulo de número 2, no versículo de número 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre a tábua, para que possa ler aquele que passa correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado,
e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá, e não tardará. O livro bíblico, Apocalipse, mostra quão importante é que você se esforce nesse sentido, fazendo as necessárias mudanças no seu modo de viver. O apóstolo João, ele inicia este livro de Apocalipse de uma forma tão gloriosa. Revelação de Jesus que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve hão de acontecer. Veja, de modo que foi Jesus Cristo quem recebeu de Deus essa poderosa mensagem. Aqui mostra que Jesus está sujeito ao Pai, como lá em Efésios capítulo 5, versículo de número 24, a igreja está sujeita a Jesus Cristo. O apóstolo João, ele era o último dos apóstolos sobreviventes, e um dos escolhidos para entregar a mensagem às igrejas. Deus, ele também tem uma grande multidão de homens, e mulheres e crianças, que agora participam como servos ungidos do Senhor, na proclamação de boas novas eternas a toda a humanidade. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 14, e esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Meu irmão, hoje, porém, há abundante evidência de que todas as coisas preditas ocorrerão na hora predeterminada, como nunca antes na história esteve a civilização humana, tão próximo de ver o maior acontecimento da história, o qual é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu amigo, minha amiga que me ouve, atente pela palavra do apóstolo de Jesus Cristo, o último dos apóstolos, lá no capítulo 22 do Apocalipse, no versículo de número 14, bem-aventurado é aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Querido, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Maranata, Maranata. Maranata, como diz o hino. Vem outra vez o nosso Salvador. Quem dera hoje vir. Quem dera hoje vir. Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.